E aí, nós vamos vir aqui em código, que já é a primeira fórmula que eu quero mostrar para vocês. Como que vai funcionar? Eu vou utilizar uma função para quê? Quando o meu requisitante ele quiser procurar algo, ele vai buscar esse algo, esse código para facilitar para ele, na hora dele fazer a requisição, esse código ele vai buscar aqui do meu banco de dados, dos meus materiais que eu tenho disponíveis no meu almoxarifado. Então, eu não quero que ele fique, por exemplo, tendo uma lista de código, uma tabela de códigos, não. Porque pode ser que isso cause algum erro. Então, eu quero que ele digite o produto que ele quer, ele selecione o produto que ele quer. E esse produto, eu vou utilizar a função procv para ela procurar. No caso aqui, a procv é a mais indicada para mim. Eu também posso usar a proch, mas eu vou mostrar a procv para vocês e vou explicar ela. Então, como que funciona a função procv? Nada mais é do que uma abreviação de procurar na vertical, é isso que ela faz. Ela vai pegar uma matriz, ou seja, uma série de colunas e linhas que eu inseri, eu tenho essas informações, no caso aqui o meu banco de dados, certo? Ó, uma matriz, eu tenho colunas, coluna da A a F, e linhas, aqui eu coloquei até aqui embaixo, tá? Essas funções aqui, linhas da 1 até infinito, tá? Até a quantidade de linhas que eu quiser. Desde que você não sobrecarregue muito a sua planilha, tá? Com muitas abas, pode ser que cause um certo processamento mais lento, tá? Por ser online, estar no Drive, quando tem muitos usuários, pode ser que ela acabe travando, tá? Então, aqui o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela procure dentro dessa matriz para mim. Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu começo sempre com igual, tá? É bem o estilo do Excel mesmo. E o igual, ele indica para o software que eu quero começar a dar uma função para ele, mostrar uma fórmula para ele, ou uma função para ele começar a executá-la e fazer os passos que eu vou pedir para ele. Então, no caso aqui, nós vamos procurar na vertical, então uma procv, né? Procv, aí ele já mostra, ó, pesquisa vertical. Dou um Enter, tá? Aí ele já tinha aqui, ele é muito intuitivo, né? Ele mostra pra mim, vou até arrastar pra cá, ele mostra pra mim como que vai funcionar essa fórmula já, tá? Então, ele já me dá o exemplo, que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma chave de pesquisa, um intervalo, um índice e um classificado. Então, o que é isso? O que significa isso? A chave de pesquisa é o que ele vai precisar procurar. No caso, eu posso colocar uma célula, ou se eu quiser que ele procure um texto, um número, eu indico para ele, ó, procure isso, tá? E é importante ressaltar para vocês que quando você quiser que ele procure um texto, você tem que colocar ele em parênteses, tá? Então, em aspas, perdão. Então, você coloca aspas e escreve o texto que você quer procurar. No caso aqui, eu quero que ele procure para mim o que eu colocar aqui em produto, tá? Porque daí ele vai... Opa. Então, no caso aqui para mim, eu quero que ele procure o que está em produto. Então, eu quero que ele procure a célula F10, deixa eu fechar aqui, ajuda. E ele vai procurar para mim tudo que eu colocar na F10, tá? E aí, quando eu vou mudar para outro dado, quando eu vou inserir outro dado, eu já posso dar um ponto e vírgula. No Excel, você coloca a vírgula, aqui você coloca ponto e vírgula, tá? Outro estilo de separação e indicação para ele mudar de dados, né, que ele vai precisar. Então, aí, onde nós vamos procurar? Então, agora eu falei o que, então eu quero que você procure o que está na célula F10, e agora eu vou falar para ele onde ele vai procurar. Vamos para materiais, porque é de onde eu quero pesquisar esses dados. E aí, nós vamos falar para ele onde, né? Então, eu quero procurar da célula A2, tá? Eu posso começar também da A3, mas eu vou começar da A2, caso tenha alguma alteração.
Caso eu insira alguma linha a mais, eu vou começar a dar A2 mesmo, até a... De onde eu quero pesquisar? Até a F. Então, até a F, vou colocar aqui 1000 no caso, tá? 1000 dados já é muito bom pra mim. Aí eu falei pra ele, então, você vai pesquisar o quê? Onde? E agora eu vou falar pra ele qual é o índice. E o índice, no caso, como é procurar na vertical, então ele vai fazer o quê? Ele procura a coluna que ele precisa e a linha, que no caso até ele encontrar a informação que tá lá na F10. Então, quando ele encontrar, ele intersecta esse ponto, tá? É uma matriz mesmo. Então, ele pega bem nesse ponto e aí ele traz pra mim o que eu quero lá, que no caso é o código. Então, eu quero tudo que estiver cadastrado aqui. Então, no caso, eu falo pra ele o quê? Procure na coluna... Então, como que eu conto, né, primeiro pra vocês? Como eu tenho aqui da coluna A a F, eu começo contando a minha A como 1. No caso aqui, se a B fosse a minha primeira, onde começaria, no caso não fosse A2 a F1000, mas B2 a F1000, a minha B ia ser a coluna 1, tá? E assim por diante. Então, eu começo da primeira coluna que a minha planilhinha ali, minha tabela foi feita, tá? No caso, minha tabela. Então, no caso aqui, A é minha coluna 1, B é minha coluna 2. Então, eu quero que ele pesquise na coluna 2 e eu vou dar a função falso para ele retornar para mim, porque ele retorna para mim em ND, caso ele não encontre o dado, tá? Vou dar um Enter. Aqui, ó, ele retorna ND porque ele não encontrou. Mas se eu vir aqui e colocar calça jeans, que eu vou solicitar esse produto, ele já traz aqui pra mim, certo? Então, essa função é muito legal. Ó, se eu apagar, ele some de novo, tá?